talvez nada tenha nos intrigado mais na história da humanidade do que as nossas diferenças de individuais, isto é, o porquê de sermos tão diferentes, mesmo irmãos que foram criados pelos mesmos pais e nos mesmos lares. Por que somos tão diferentes, mesmo pertencendo à mesma espécie? É o que descobriremos no vídeo de hoje. Eu sou o João Vitor, estudante de Psicologia, e seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Psicologia Voltando para Dentro. É tido como consenso na ciência atual que os primeiros indícios do humano moderno remontam ao continente africano há mais ou menos 200-250 mil anos atrás. Desde lá, nossa espécie pôde migrar para diferentes regiões do globo até habitá-lo por completo. Portanto, evidentemente, quando falamos em personalidade, estamos falando do Homo sapiens. No meu último vídeo, A Psicologia da Popularidade, falei sobre a epigenética e seu impacto na psicologia. Pense no seguinte: sabemos que muitas das nossas diferenças individuais se deram por causa de fatores regionais, climáticos e também alimentares, ou seja, da relação do nosso organismo com o ambiente no qual atuávamos. Pensando em termos darwinistas, se a seleção natural e a seleção sexual se aplicava aos animais, aplicava-se também aos humanos, já que a biologia considera o homem como sendo só mais um animal mamífero. Eu, pessoalmente, acho essa visão muito simplista e reducionista, dizer que somos só mais um animal e que temos 98% do DNA de outros primatas, como o chimpanzé e tal. Então, você que está aí assistindo, preste atenção nesses 2% de diferença, pois são eles que, teoricamente, nos tornam humanos. Poderiam esses 2% explicar personalidades como Sócrates, Jesus, Leonardo da Vinci, Maomé, Napoleão Bonaparte e mais? Bem, veremos ao longo deste material. O famoso psicólogo B.F. Skinner, analisando as teorias vigentes no século XX, percebeu que, além da seleção natural, nosso comportamento era determinado sobretudo por suas consequências, formando assim o conceito que ele denominou de seleção por consequência. Portanto, voltando agora à pré-história, certos comportamentos, como por exemplo desconfiar de estranhos ou prestar mais atenção nos riscos de uma experiência do que em suas recompensas, por terem sido comportamentos que nos manteram vivos, foram, portanto, selecionados, e até hoje nós temos esses mesmos comportamentos. Hipócrates é frequentemente considerado o pioneiro na teoria dos tipos psicológicos ou tipos de personalidades, a qual ficou conhecida como os 4 temperamentos: o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Galeno tornou bastante popular essa classificação em seu tempo, a adaptando para fins medicinais, e essa classificação era comumente utilizada por quase toda a Idade Média. A palavra personalidade vem do latim persona e originalmente significava máscara, a máscara que os autores gregos antigos utilizavam nas peças teatrais. Gordon Allport deu uma interessantíssima definição ao conceito. Preste atenção. A personalidade é a organização dinâmica dos sistemas psicofísicos que no indivíduo determinam sua adaptação original ao seu ambiente. Pessoal, desculpem se a tradução não ficou perfeita, eu traduzi direto do francês e é uma afirmação que foi escrita originalmente em inglês. Mas acho que dá para entender. Enfim, seguindo. Portanto, a personalidade é uma espécie de padrão de comportamentos, ações e reações de uma pessoa que se desenvolvem na interação com o mundo. Desde a antiguidade, era normal também os autores dividirem a personalidade de forma bipartida, tripartida ou até mais. Na maioria dos casos, tipos que eram bastante fáceis de reconhecer, como a diferença entre Caim e Abel, Apolo e Dionísio, etc. Os intelectuais se contentavam, a primeiro momento, em fazer divisões dialéticas, e a mais simples é a oposição, como nos exemplos de Apolo e Dionísio, Caim e Abel. Os exemplos de tipologias dicotômicas são enormes. Um exemplo é a introversão e extroversão de Carl Jung. Contudo, como temos visto até agora, ninguém havia oferecido uma teoria da personalidade, isto é, um exame, um modelo explicativo que compreendesse todos os aspectos do fenômeno personalidade. O médico Sigmund Freud foi um dos primeiros teóricos a dar ênfase aos aspectos evolutivos da personalidade.
destacando a importância decisiva dos primeiros anos de vida da criança na caracterização da estrutura da personalidade. Freud descobriu que a personalidade, mais ou menos aos 5 anos de idade, já se apresentava bem formada, sendo os anos seguintes dedicados à elaboração dessa estrutura básica. Ele chegou a essa conclusão baseado nas experiências com pacientes submetidos a tratamento psicanalítico. A pesquisa feita dentro do tratamento levava os pacientes às vivências da primeira infância. Verificou-se que essas experiências haviam sido decisivas no desencadeamento futuro da neurose. A personalidade evolui em resposta a 4 fontes principais de tensão: processo de crescimento fisiológico, frustrações, conflitos e perigos. E o aumento da tensão que emana dessas fontes obriga a pessoa a desenvolver novas maneiras de reduzir a tensão. Para Freud, esse aprendizado é o que constitui o desenvolvimento da personalidade. Freud também ofereceu uma teoria da estrutura da personalidade, no qual a personalidade é composta de 3 grandes sistemas ou estruturas: o id, o ego e o superego, os quais eu já expliquei no vídeo que fiz sobre Freud. Então o conceito de id vem dentro dessa linha. Id são aqueles instintos mais primitivos. Então eu gosto de relacionar id com o cérebro reptiliano. Então imagine o id como se fosse um resultado, um produto do cérebro reptiliano. Então pense em todos aqueles conceitos e instintos que a gente acabou herdando nos nossos antepassados, desde a era pré-histórica, da era das cavernas. Pense naqueles instintos, raciocínios e reflexos que fizeram a gente evoluir e chegar até aonde chegou hoje. Então pense, por exemplo, nas reações e emoções e reflexos dos animais. Pense nos instintos dos animais. Então id é esse instinto animal que ainda sobrevive em nós. Então o id, essa camada da psique id, ela é bastante imediatista. Então é a camada que tem os desejos e quer tudo para agora. É bastante parecido com o animal, no qual ele não tem visão de futuro. Para o id só existe o agora e a realização do desejo. Seguindo nessa linha de id, vem o superego. Então imagine o superego acima, tá perfeito, do id, e o superego é todo aquele, é o ambiente, é a sociedade, são as regras, as leis. Por exemplo, na psicanálise, eu não vejo absurda a ideia de você relacionar que a Bíblia, por exemplo, seria uma espécie de superego, ou qualquer escritura sagrada de qualquer outra religião, no sentido de que ela te dá regras prontas, punimentos e condutas. Então, pense nas leis, por exemplo, que punem você por fazer certas ações, que são ações instintivas, digamos assim, ou pecados, ou ações do id. Então, o superego é aquele que regula, é aquele que não permite que você, por exemplo, faça xixi na rua, a não ser que você esteja bêbado. Será que é só eu que bebo? Enfim, então, dentro desse conceito de bebida, então bebida é um desses. Para a psicanálise, a bebida liberaria o id e deprimiria o superego. Então, abaixo do superego vem o id com a bebida, entende? Então, por isso, a pessoa bêbada, ela vai falar um monte de coisa que normalmente ela não falaria. Ela vai fazer um monte de coisa, como eu dei o exemplo, fazer xixi na rua e várias coisas nesse sentido. Então, age bastante parecido com o animal, né? A pessoa quando está dominada pelo id, digamos assim. Então, um exemplo da raiva, a raiva é uma das características do id. Então, o superego é tudo aquilo que regula. É a famosa moral. É o famoso ensinamento dos nossos pais sobre o que a gente pode fazer e o que não pode. E, seguindo nessa imagem do superego, vem embaixo, acima do id, ali no meio, entre os dois, com um nêutron, vem o ego. Então, o ego, do latim, significa eu. E o ego é aquele que fica nessa briga de bolas de bilhar, digamos assim. Ele fica no meio, entre a briga do id e o superego, no qual o id quer fazer e o ego quer reprimir. O id quer fazer, o superego quer reprimir e o ego fica ali no meio tentando negociar. Então o ego é como se fosse o mediador, o pacifista da relação. O ego é justamente nós, no qual a gente se vê sempre nesse conflito entre o que a gente de fato quer e o que a sociedade quer da gente.
Então, se você se imagina, principalmente se você é jovem agora, ou se você já foi jovem, você entende perfeitamente o que é id, o que é o ego, né? Então é você, por exemplo, sei lá, você quer vender arte na praia, digamos assim, e o superego, que é a sociedade e a família, falam, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que conseguir um emprego, você tem que se formar em advocacia ou medicina, e tal, você tem que fazer isso, 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 você não pode fazer isso, isso e aquilo. E nesse meio tempo, tá você, que é o ego, ali nesses conflitos tentando ver o que você de fato pode fazer. Tá perfeito? Então por isso tem todos esses complexos na psicanálise, porque o ego, ele tá sempre em conflito, né? Então você imagina, você tá sempre em conflito entre de fato o que você quer, ou quais são os seus desejos mais íntimos, e você não consegue realizá-los por causa do superego, por causa das leis, da sociedade, o ambiente não te permite, por exemplo, as pessoas vão te julgar, vão te prender, não sei, por algo que você queira fazer. Aí, segundo a psicanálise, o que você faz? Você recalca muito desses seus desejos e, lembrando do que eu falei sobre o livro Interpretação dos Sonhos, essa é uma das chaves interpretativas para Freud dos sonhos. Então, para Freud, essencialmente, ele diz isso no livro A Interpretação dos Sonhos, que eu só recomendo que você leia a parte 1, tá bom? Mas tudo bem, depois eu explico mais porquê. Então, para Freud, essencialmente, os sonhos são nada mais do que realização de desejos recalcados. Então, se você quiser se aprofundar, assista depois que este vídeo acabar. Outra teoria interessantíssima de Freud é a dos mecanismos de defesa do ego. Quando estamos sob a pressão excessiva da ansiedade, da angústia ou de qualquer desconforto, muitas vezes o ego é obrigado a adotar medidas extremas para aliviar essa tensão. Todos os mecanismos de defesa possuem duas características em comum. Primeiro, negam, falsificam ou distorcem a realidade. Segundo, operam inconscientemente, de sorte que a pessoa não tem consciência do que está ocorrendo. E essa noção de inconsciente para Freud, ela não surge do nada, tipo, Freud não tem uma epifania e descobre o inconsciente. Vem principalmente da influência do pensamento alemão, no qual, com as teorias principalmente de Schopenhauer, com aquela noção do irracional dominando o comportamento humano, e também com as teorias de Nietzsche sobre a vontade de poder e também sobre este instinto racional, Freud também, com as suas experiências com o médico Charcot, que foi o seu mestre, no qual Freud foi estudar na França com Charcot para entender as neuroses, daí ele tira essa noção de inconsciente e também através dos seus trabalhos com Bleuler. Um desses primeiros mecanismos é a repressão, um dos primeiros da psicanálise. Antes de chegar à formulação da teoria da personalidade em termos de id, ego e superego, Freud dividiu a mente em 3 regiões: consciente, pré-consciente e inconsciente. O pré-consciente consistia no material psicológico podendo se tornar consciente quando necessário. Já o conteúdo do inconsciente era para Freud relativamente inacessível ao esforço consciente. Dizia-se que ele estava em estado de repressão, é o mecanismo de recalque. Por exemplo, quando a recordação de um fato perturbador pode ser impedida de tornar-se consciente. Abusos na infância para Freud são exemplos desses fatos. Temos também a projeção. Ela ocorre quando, ao invés de reconhecermos certos fatos sobre nós mesmos, nós o atribuímos a outras pessoas ou às circunstâncias. Quando, por exemplo, nós erramos e, ao invés de assumirmos a culpa do nosso erro, automaticamente culpamos Deus e o mundo. Já em pessoas de baixa autoestima, elas podem negar o seu mérito e qualidades e dizer que os outros é que têm mérito, etc. Outro mecanismo é a formação reativa. Essa medida defensiva envolve a substituição na consciência de um impulso ou sentimento que produz ansiedade pelo seu oposto. Por exemplo, quando o ódio é substituído pelo amor. O impulso básico permanece, porém atenuado pela presença do outro que não causa ansiedade. Pense, por exemplo, nas vezes que você jurava odiar o seu crush ou sua crush. Lembra também na época da escola, quando sabíamos que aqueles meninos e meninas que mais brigavam e provocavam o outro, era dali que ia sair um namoro? Pois bem, esse é um exemplo. Por último,
temos outros dois mecanismos bastante reconhecíveis, a fixação e a regressão. Olha só que interessante. No curso do desenvolvimento normal, como irei mostrar daqui a pouco, a personalidade passa por estágios bem definidos até alcançar a maturidade. Cada avanço que faz, entretanto, acarreta certo volume de frustração e ansiedade, que, quando excessivos, podem produzir uma parada temporária ou permanente no crescimento, no desenvolvimento. Em outras palavras, a pessoa pode fixar-se em um estágio do desenvolvimento precisamente porque o estágio seguinte está carregado de ansiedade. A criança excessivamente dependente usa como defesa a fixação. A ansiedade impede que ela adquira a independência. Outro tipo de defesa é a regressão. Uma pessoa traumatizada procura retornar a um estágio anterior. A criança amedrontada, no seu primeiro dia de sua vida escolar, pode desenvolver um comportamento infantil, como chorar, chupar o dedo, apegar-se à professora ou isolar-se em um canto. Uma mulher recém-casada que tem dificuldade de relacionamento com o marido pode retornar à segurança do lar paterno ou materno. Ou o homem que perdeu o emprego pode procurar conforto na bebida. O caminho da regressão é, em geral, determinado pelas primeiras fixações, isto é, a pessoa tende a regredir ao estágio no qual se havia fixado anteriormente. Se for uma criança excessivamente dependente, procurará sempre retornar a esse estado quando a ansiedade lhe parecer insuportável. A fixação e a regressão são, via de regra, condições relativas e, em geral, a personalidade manifesta sinais de infantilismo, isto é, formas imaturas de comportamento e predisposições a condutas infantis consequentes à frustração. As fixações e regressões são responsáveis pelos desvios do desenvolvimento da personalidade. Falando agora sobre os estágios do desenvolvimento, Freud acreditava que a criança passa por uma série de estágios dinamicamente diferentes, durante os 5 primeiros anos de vida, seguido de um período de 5 a 6 anos, o período de latência, em que essa dinâmica se estabiliza. Com o advento da adolescência, essa dinâmica irrompe novamente para estabilizar-se à proporção que o jovem caminha para a vida adulta. Para Freud, os 5 primeiros anos de vida são decisivos na formação da personalidade. Cada estágio de desenvolvimento é definido em termos de determinada zona do corpo. Durante o primeiro estágio, que dura 1 ano, a boca é a principal região de atividade dinâmica, ou seja, é a partir da boca que a criança experiencia o mundo. O segundo estágio é o anal, no qual a criança está desenvolvendo o controle das funções excretoras, segurar a vontade de fazer xixi e cocô, largar as fraldas e mais. Esse estágio acontece no segundo ano de vida. O próximo estágio é o fálico, o qual Freud afirma que os órgãos sexuais se tornam as zonas eróticas predominantes, e é aqui que os outros teóricos começaram a ver Freud com maus olhos. Na sequência, a criança entra no longo período de latência, anos em que a dinâmica da personalidade fica adormecida. O aparecimento da adolescência reativa os impulsos das fases anteriores, pré-genitais. Se estes são bem distribuídos e sublimados pelo ego, a pessoa passa ao estágio final da maturidade, o estágio genital. A principal função biológica do estágio genital é a reprodução. Os aspectos psicológicos ajudam na realização desse objetivo, proporcionando, de certo modo, estabilidade e segurança, o que Piaget chamou de equilíbrio. Mas aguenta aí que daqui a pouco falarei sobre a teoria dele. Uma personalidade forte, como a de Freud, muitas vezes atrai e depois repele outras igualmente fortes. Assim é a história da afinidade de Carl Jung com Freud e suas ideias. Jung leu a interpretação dos sonhos de Freud logo depois de publicada e continuou acrescentando dados para comprovar algumas afirmações de Freud. Em 1906, iniciou-se uma correspondência regular entre Freud e Jung, e no ano seguinte, Jung fez sua primeira visita a Freud em Viena, contando com uma conversação entre os dois que durou mais ou menos 13 horas seguidas sem pausa. A admiração de um pelo outro era enorme, e Freud decidiu que Jung seria o seu sucessor. Contudo, anos depois de uma longa amizade, eles começaram a apresentar muitas diferenças teóricas, até que finalmente, em 1913, puseram fim à correspondência pessoal, à troca de cartas, até que se afastaram por completo
e nunca mais se viram. E as razões das divergências teóricas dos dois ficarão bastante claras para você conforme a gente for estudando a teoria de Jung sobre a personalidade, teoria a qual talvez seja uma das mais complexas e originais já apresentadas por um teórico. A teoria de Jung se diferencia de todas as outras abordagens da personalidade pela forte ênfase que dá aos fundamentos raciais e filogenéticos. Jung via a personalidade como um produto e como um depositório do passado ancestral. O homem moderno foi concebido e moldado em sua forma presente pelas experiências acumuladas através de gerações passadas, recuando até origens obscuras e desconhecidas do homem como espécie distinta. Os fundamentos da personalidade são arcaicos, primitivos, inatos, inconscientes e provavelmente universais. Freud acentua a origem infantil da personalidade, enquanto que Jung dá ênfase às origens raciais da personalidade. O homem nasceu com muitas predisposições que lhe foram legadas pelos ancestrais. Essas predisposições dirigem sua conduta e determinam, em parte, aquilo de que ele tomará consciência e a que responderá em seu próprio mundo de experiências. Em outras palavras, há uma personalidade coletiva, racialmente pré-formada, que atua seletivamente no mundo da experiência, e é modificada e elaborada pelas experiências que tem. Uma personalidade individual é o resultado da interação de forças externas e internas. Este respeito enorme pelo passado racial do homem e sua relação com o homem de hoje mostra que Jung, mais do que qualquer outro psicólogo, procurou conhecer, através da história da humanidade, a origem racial e a evolução da personalidade humana. Estudou mitologia, religião, símbolos e rituais antigos, costumes e crenças dos povos primitivos, assim como sonhos, visões, sintomas neuróticos e alucinações de psicóticos. Seu saber e erudição, assim como seu horizonte de consciência, não foram ainda superados pelos psicólogos atuais. A personalidade total, ou psique, como é chamada por Jung, consiste de vários sistemas isolados, mas que atuam uns sobre os outros. Os principais são o ego, o inconsciente individual e seus complexos, o inconsciente coletivo e seus arquétipos, a persona, a ânima e ânimos e a sombra. A estes sistemas independentes acrescentou as atitudes de introversão e extroversão, termos criados por Jung, e as funções do pensamento, do sentimento, da sensação e da intuição. No vídeo que fiz sobre os tipos psicológicos de Jung, expliquei já as atitudes de introversão e extroversão e sobre as funções. Assista assim que este vídeo acabar, caso tenha interesse, claro. Por último, Jung diz que há o self, que é a personalidade plenamente desenvolvida e unificada. O ego é a mente consciente, o centro da personalidade ou da consciência. O inconsciente individual é uma região adjacente, vizinha ao ego. Consiste de... Oxi, que susto. Os gatos brigando aqui, mano. Enfim, até perdi onde que eu tava. Enfim, voltando. O inconsciente individual consiste de experiências que foram reprimidas, suprimidas, esquecidas ou ignoradas, e de experiências inicialmente muito fracas para impressionar conscientemente o indivíduo. Lembra do tálamo, naquele meu vídeo relato das minhas altas habilidades? Pense então em todas essas informações que são ignoradas pelo tálamo. Essas, de certa forma, consiste o que podemos chamar de inconsciente. Já os complexos são uma espécie de subpersonalidades que podem tomar posse de nós, pode até mesmo se comportar como uma personalidade autônoma, que tem vida mental e dinamismo próprio. Os complexos são como que estruturas psíquicas formadas na nossa experiência com certas pessoas, contextos e emoções. Os complexos são uma espécie de defesa que o cérebro forma para nos ajudar a lidar com determinados contextos. Alguns exemplos são o complexo de inferioridade, complexo maternal, complexo paterno e etc. Quando ouvimos sobre Jung, quase sempre ouvimos sobre a sua teoria do inconsciente coletivo.
uma das mais originais e controvertidos aspectos da teoria da personalidade de Jung. O inconsciente coletivo parece ser o depósito de traços de memórias herdadas do passado ancestral do homem. Um passado que inclui não somente a história racial do homem, mas também seus ancestrais pré-humanos e animais. É o resultado de experiências repetidas durante várias gerações. A uniformidade universal do cérebro determina as possibilidades universais de um funcionamento mental análogo. Esse funcionamento é precisamente a psique coletiva. Então essa frase vem do livro A Dialética do Eu e o Inconsciente, e o que Jung quer dizer aqui é uma coisa bastante simples. Se a gente imaginar que o cérebro ele é uma estrutura que todo ser humano tem, portanto, todo ser humano tem um cérebro igual e tem as mesmas estruturas, como o tálamo, o hipotálamo, o neocórtex, córtex pré-frontal, o cerebelo, etc. Então, se a gente sabe que essas estruturas têm certas funções específicas, portanto, todo mundo que tem essas estruturas com esse cérebro vão desempenhar essas mesmas funções. Portanto, Jung percebe que se nós temos o mesmo cérebro, provavelmente, por causa dessas mesmas estruturas, nós vamos manifestar comportamentos semelhantes, ou interpretar o mundo de forma semelhante. E essas interpretações ou imagens são o que Jung chama de mente coletiva. E da mente coletiva surge essa teoria de arquétipos. Falando em psique coletiva, temos também na teoria de Jung os arquétipos, como acabei de mencionar. Eles são componentes estruturais do inconsciente coletivo. Eles representam uma personalidade ideal, o tipo perfeito no sentido de completo mesmo. Pensemos, por exemplo, no arquétipo do velho sábio. Ele representa, assim como um signo, um padrão reconhecível, o estereótipo, num sentido mais elevado do termo, das características dos sábios, das características das mães e dos pais, dos guerreiros, dos heróis e dos vilões, nos exemplos de outros arquétipos, e assim por diante. A persona. A persona é a máscara usada pelo indivíduo em resposta às solicitações da convenção e das tradições sociais, e também às suas próprias necessidades arquetípicas internas. É o papel que a sociedade lhe atribui, a parte que a sociedade espera que você represente na vida. E ao contrário do que as pessoas pensam, a persona não é algo negativo, como se fosse uma espécie de máscara que você veste, que você está fingindo ser outra pessoa. Não. A persona é o que Jung dizia, que é uma espécie de ferramenta. Então a persona ela vai servir para você simplesmente se adaptar bem às exigências sociais, não é? Então um exemplo muito claro de persona é a atitude que Jung chamava de atitude oficial. Sabe aquele ar oficial que você tem quando você está no seu trabalho com uniforme, sabe? Se você, por exemplo, trabalha de terno ou não, mas sabe, quando você coloca o uniforme, não tem aquele ar diferente, aquele ar oficial de que, nossa, agora eu sou um funcionário? Então, isso basicamente é atitude exterior. Isso é persona. Isso não é ruim, porque a nossa atitude em relação às outras pessoas, ao social, vai mudar de acordo com a situação em que a gente se encontra. Então, se a gente está numa festa, a nossa atitude vai ser muito diferente daquela do trabalho, obviamente, ou de quando a gente está em casa. Se a gente está com os amigos, vai ser diferente. A ânima e o ânimos. Do ponto de vista fisiológico, o macho e a fêmea produzem ambos os hormônios sexuais masculinos e femininos, testosterona e progesterona. A nível psicológico, encontram-se em ambos os sexos características masculinas e femininas. Jung atribui a arquétipos o lado feminino da personalidade do homem e o lado masculino da mulher. O arquétipo feminino no homem é chamado ânima, e o arquétipo masculino na mulher, ânimos. Se você quer entender melhor esses conceitos, assista ao meu vídeo sobre a psicologia da atração sexual, pois lá eu explico melhor esses dois conceitos. A sombra. O arquétipo da sombra
é formado pelos instintos animais que o homem herdou em sua evolução, portanto, não se difere muito do id de Freud. Consequentemente, a sombra caracteriza o lado animal da natureza humana, que na teoria do cérebro trino seria o cérebro reptiliano e até em partes o cérebro mamífero. Como arquétipo, a sombra é responsável pela concepção do homem acerca do pecado original. Quando é projetada externamente, torna-se o diabo ou um inimigo, alguém que você não vai com a cara de jeito nenhum. No plano individual, a sombra é aquele nosso lado negro que não queremos admitir que existe ou que escondemos que existe, tanto dos outros e de nós mesmos. E segundo Jung, quanto mais a ignoramos, mais ela cresce. O Self. Em seus primeiros escritos, Jung considerou o Self como equivalente à psique total, ou personalidade total. Contudo, quando ele começou a explorar os fundamentos raciais da personalidade e descobriu os arquétipos, encontrou um que representava a luta do homem pela unidade, ou pelo equilíbrio em termos piagetianos, podemos dizer. Esse arquétipo expressa-se através de vários símbolos, sendo o principal deles a mandala, ou círculo mágico. O Self é o alvo da vida, um alvo pelo qual as pessoas sempre lutam, mas raramente o atingem. Faz com que o indivíduo procure a integração, especialmente pelos caminhos oferecidos pela religião. As verdadeiras experiências religiosas para Jung são as que mais se aproximam da natureza do Self. E as figuras de Cristo e Buda são as mais altas expressões do arquétipo do Self. Teorias culturalistas. As teorias psicanalíticas da personalidade, formuladas por Freud e Jung, nutriram-se do mesmo clima positivista que caracterizou o curso da física e da biologia do século XIX. O homem era visto fundamentalmente como num sistema complexo de energia que se mantém por meio de intercâmbio com o mundo exterior. Os objetivos supostos desse intercâmbio são a sobrevivência, a propagação da espécie e o prosseguimento do processo evolutivo. Ao mesmo tempo, começaram a tomar forma outras tendências intelectuais que discordavam da concepção tão somente biofísica do homem. No fim do século XIX, a sociologia e a antropologia começaram a surgir como disciplinas independentes, tendo elas alcançado crescimento extraordinário no século XX. Os sociólogos estudaram o homem em estado adiantado de civilização e descobriram que ele é o produto de sua classe e de sua casta, das instituições e dos costumes. Os antropólogos fizeram incursões em áreas remotas da civilização, onde foram encontrar provas de que os seres humanos são muito maleáveis, mutáveis e imoldáveis. Segundo essas novas ciências, o homem é, fundamentalmente, produto da sociedade em que vive. Sua personalidade é, segundo essas ciências, mais social do que biológica. Gradualmente, essas teorias sociais e culturais começaram a ter penetração na psicologia e na psicanálise, afastando os fundamentos naturalistas e fisicalistas dessas ciências. Alguns seguidores de Freud, insatisfeitos com sua miopia no que diz respeito aos condicionamentos sociais da personalidade, afastaram-se da psicanálise clássica e começaram a reformular a teoria psicanalítica de acordo com os modelos ditados pela nova orientação das ciências sociais. Entre os que passaram a considerar a teoria psicanalítica à luz da psicologia social do século XX estão Alfred Adler, Karen Horney, Erich Fromm e Harry Stack Sullivan. Dos quatro, Adler é o mais antigo e provavelmente um dos mais influentes. Em 1911, ele rompeu com Freud, no que diz respeito à teoria da sexualidade, tendo desenvolvido então uma teoria cujos princípios sustentados são o interesse social, a luta pela superioridade e o desenvolvimento pessoal. Mais tarde, Horney e Fromm utilizaram essas novas ideias como instrumentos contra a orientação fortemente instintivista da psicanálise, insistindo na importância das variáveis sociais da psicologia para a teoria da personalidade. Veio depois Harry Stack Sullivan,
o qual, com sua teoria das relações interpessoais, consolidou a posição da teoria da personalidade nos processos sociais. Apesar de que cada uma dessas teorias dispunha de conceitos e postulados próprios, existem muitas semelhanças entre elas. Como temos visto até agora, a personalidade era estudada pelos teóricos dentro de teorias gerais, mas não era estudada per se, por si. Um dos primeiros a estudar a personalidade per se foi Gordon Allport, autor cujo já mencionei antes com sua definição da personalidade. Allport focava e ressaltava a importância do estudo qualitativo do caso individual e destacando a importância da motivação consciente. Ele procurava nos chamar a atenção para a complexidade do comportamento do homem, mas apesar dessa complexidade, as principais tendências de sua natureza apresentam congruência e unidade básica. Além disso, pelo menos quanto ao indivíduo normal, as determinantes conscientes do comportamento são de importância capital. A congruência do comportamento e a importância dos motivos conscientes levaram Allport naturalmente a salientar os fenômenos trazidos em termos do self e do ego. Ao lado da ênfase dada aos fatores acionais, Allport convenceu-se de que o indivíduo é uma criatura mais do presente do que do passado. Sua concepção da autonomia funcional representa uma tentativa de liberar o teórico ou investigador da preocupação desnecessária com a história do indivíduo. Em sua visão do homem, os elementos positivos e conscientes da motivação são destacados e o comportamento é visto como internamente consistente e determinado por fatores atuais do presente e, obviamente, indo em uma direção bem divergente da psicanálise. Até agora temos considerado de forma separada a estrutura e a dinâmica da personalidade. No caso de Allport, essa distinção não se aplica. Em Allport, a estrutura da personalidade é, sobretudo, representada em termos de traços, e, ao mesmo tempo, o comportamento é motivado por traços. Assim, a estrutura e a dinâmica são, em grande parte, uma e a mesma coisa. A teoria de Allport é mais conhecida como uma psicologia de traços. Segundo Allport, as definições não devem ser estudadas superficialmente. Antes de estabelecer sua própria definição de personalidade, Allport tirou 18.000 traços de um dicionário, traços esses que ele via como tendo influência na personalidade. Com tudo isso em vista, ele notou que muitas palavras, ou traços, são apenas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, praticamente sinônimos, como dizer que alguém é bravo e dizer que alguém é furioso, por exemplo. Então, dizer que alguém é amigável, sociável, acolhedor, etc., basicamente você está percebendo a mesma característica na pessoa. Ele classificou essas definições segundo etimologia ou história inicial do termo, significados jurídicos, significados filosóficos, significados teológicos, significados sociológicos, aparência externa, significados psicológicos. Após esse sumário e essa análise, Allport procurou combinar os melhores elementos dessas definições, pondo de lado suas falhas. Diz ele que se deve definir a personalidade por aquilo que o homem realmente é. Contudo, admite que tal definição seria muito abreviada e pouco útil. Então, como já citei antes, eis a definição de Allport. A personalidade é a organização dinâmica dos sistemas psicofísicos que determinam os ajustamentos peculiares de cada indivíduo ao meio. E sim, se você percebeu, essa definição que eu acabei de dar é diferente daquela que eu dei no início do vídeo pelos mesmos motivos que comentei. Essa aqui é uma tradução de um autor oficial brasileiro no livro Teorias da Personalidade. A importância do método na análise de dados psicológicos se torna cada vez maior à medida que os psicólogos aperfeiçoam os recursos quantitativos. Entretanto, parece que somente em relação à análise fatorial e técnica quantitativa se tornou valiosa, possibilitando o desenvolvimento de sistemas teóricos explicitamente ligados à técnica. Os criadores desses sistemas propõem um procedimento racional e inespecífico pelo qual têm sido formuladas muitas variáveis no domínio da personalidade. A essência dessas teorias
é um conjunto de variáveis ou fatores cuidadosamente determinados, considerados como o fundamento e a explicação da complexidade do comportamento. O desenvolvimento dessas posições pertence principalmente à tradição psicométrica. A partir do trabalho pioneiro de J. McKean Cattell, assistimos ao aparecimento de um influente grupo de psicólogos norte-americanos e ingleses cujo estudo do comportamento humano se baseia em testes objetivos. Um dos resultados desse trabalho é a análise fatorial. O psicólogo Eysenck fez uma divisão de duas características principais. Primeiramente, se você é introvertido ou extrovertido, inspirando-se obviamente em Jung, e se você é alguém neurótico ou estável. Além desses dois, há ainda uma terceira característica, psicoticismo versus não psicoticismo. Basicamente, se você é agressivo ou compassivo. Já Cattell, como veremos, fez essa divisão em 16 fatores diferentes, ou 16 traços de personalidade. Fatores como sociável versus não sociável, ousado versus tímidos, tenso versus, adivinha aí, relaxado, isso, e assim por diante. Então, como você deve ter percebido, Allport lista 18 mil traços de personalidade, e a coisa foi diminuindo até chegar aqui em Cattell com 16 traços. Mas ainda assim, os psicólogos modernos acharam que 16 traços eram demais, e 2 ou 3 são muito poucos. E após intensas pesquisas, eles chegaram nos 5 grandes traços, os Big Five. Mas aguenta aí que logo falarei sobre eles. Antes disso, ainda tem muita coisa interessante ainda, preste atenção. Você lembra que no início do vídeo eu falei sobre B.F. Skinner e sua teoria da seleção por consequência? Pois bem, ele pertence à tradição behaviorista da psicologia, e é sobre ela que falarei agora, a mais elegante e mais econômica teoria da personalidade. Pelo menos quanto à sua origem, a teoria estímulo-resposta, ER, pode ser rotulada como uma teoria de laboratório, em contraste com outras teorias que já estudamos até agora, nas quais o papel das observações clínicas ou empíricas tem sido muito mais importante. Fiel às suas origens, a teoria procura manter uma posição explícita, econômica nas suas formulações e faz um sério esforço para dar fundamentação aos seus principais temas. Não existe só uma teoria ER, estímulo-resposta, mas um grupo de teorias, todas mais ou menos semelhantes, ainda que com diferenças sutis. A abordagem da ER é focada em avaliar a aquisição e retenção de novas formas de comportamento que apareciam com a experiência. Portanto, com grande ênfase ao processo de aprendizagem, em entender como adquirimos determinados comportamentos, como aprendemos a nos comportar de tal ou qual forma. Na década de 1990, a psicologia já estava consolidada como disciplina científica independente de suas origens filosóficas. Laboratórios e departamentos universitários haviam sido formados na Europa e nos Estados Unidos, e já havia surgido uma segunda geração de psicólogos. Nos Estados Unidos, psicólogos desejosos de assentar a nova disciplina sobre uma base objetiva e científica começaram a reagir contra a abordagem introspectiva e filosófica de William James e outros. Se a psicologia queria ser incluída entre as ciências, deveria basear-se em fenômenos observáveis e mensuráveis. A solução foi estudar a manifestação dos processos mentais, isto é, o comportamento, sob condições laboratoriais estritamente controladas. Como descreveu John B. Watson, a psicologia é aquela divisão da ciência natural cujo tema de interesse é o comportamento humano, o que se faz e o que se diz, o que foi aprendido e o que não foi. Os primeiros behavioristas, entre eles Edwin Guthrie e Edward Thorndike e Edward Tolman, conceberam experiências para observar o comportamento de animais em situações cuidadosamente planejadas. A partir desses testes, elaboraram teorias sobre aprendizagem, memória, condicionamento e o modo como os seres humanos interagem com o ambiente. Os primeiros behavioristas foram influenciados por experiências semelhantes desenvolvidas por fisiologistas interessados em processos físicos, e foi um fisiologista russo, Ivan Pavlov, que sem querer abriu o caminho para a emergente psicologia behaviorista, isto é, do comportamento. Em seu famoso estudo da salivação de cães,
Pavlov descreveu como um animal responde a um estímulo durante o processo de condicionamento, fornecendo aos psicólogos a base para construir o conceito central do behaviorismo. A ideia de condicionamento, muitas vezes chamada de psicologia do estímulo-resposta, esculpiu o formato futuro do behaviorismo. A abordagem behaviorista concentra-se na observação estrita de resposta a estímulos externos, ignorando completamente estados e processos mentais ou até mesmo o conceito de psique, considerados impossíveis de examinar cientificamente, que, portanto, não poderiam ser incluídos em nenhuma análise comportamental. A mudança de foco de mente para comportamento no estudo da psicologia foi revolucionária e veio acompanhada até de um manifesto behaviorista, entre aspas, o artigo Psychology of the Behaviorist Views It, publicado por Watson em 1913. Já nos Estados Unidos, que à época lideravam o campo da psicologia, o behaviorismo tornou-se a abordagem predominante pelos 40 anos seguidos. Desenvolvendo a ideia de condicionamento clássico ou pavloviano, Watson afirmou que o comportamento é formado apenas pelo estímulo ambiental. Fatores inatos ou herdados não participam do processo. Da geração seguinte, fazia parte o behaviorista radical, entre aspas, B.F. Skinner, que propôs uma reformulação do conceito de estímulo-resposta em sua teoria do condicionamento operante, segundo a qual o comportamento era moldado por consequências e não por estímulos precedentes, isto é, seleção por consequência. Embora similar às propostas de William James, essa ideia alterou radicalmente os rumos do behaviorismo, passando a considerar fatores genéticos e a explicar estados mentais como resultado e não causa do comportamento. Os teóricos da ER, estímulo-resposta, Dollar e Miller, revelam grande interesse pela aprendizagem e pelo processo de desenvolvimento. Por outro lado, não demonstram muito interesse pela estrutura mesma da personalidade. Para eles, o hábito é um conceito-chave da ER, um liame ou associação entre o estímulo, sugestão e a resposta. Next, we go to the humanists and the existentialists. Now, they're interesting because they come at the problem of what's wrong with people from a kind of a universalist perspective. Now, for Freud, if you weren't sick, you were healthy. And that seems obvious because we think you can make a clear distinction between sick and healthy. But the existentialists, they didn't want any of that. Their hypothesis was, if you're human, you're sick. There's no way out of it. Bem, foi a essa visão do homem, e portanto da personalidade humana, que Abraham Maslow se opôs. Maslow era contra a psicologia de concepção pessimista, negativa e limitada do homem. Maslow, professor de psicologia da Universidade de Brandeis, tem em seus numerosos trabalhos uma coletânea publicada sob o título de Motivation and Personality, com a qual se colocou na linha do organicismo, ou como ele mesmo chamou, o ponto de vista holista e dinâmico. Vamos examinar algumas das contribuições de Maslow para a teoria organísmica. Para ele, a psicologia se tem ocupado mais das deficiências do que das virtudes do ser humano. A psicologia tem encarado a vida em termos do homem como um ser que luta desesperadamente para evitar a dor, esquecendo os esforços humanos no sentido de conquistar o prazer e a felicidade. Onde está a psicologia, pergunta Maslow, que leva em conta a alegria, a exuberância, o amor e o bem-estar no mesmo nível da miséria, do conflito, da vergonha e da hostilidade? Acho que nem eu nem você temos alguma dúvida sobre a origem da psicologia positiva, certo? Maslow propôs uma teoria da motivação humana muito famosa, que pressupõe que as necessidades estejam hierarquicamente dispostas segundo sua urgência e sua força. Uma vez satisfeitas as necessidades de maior potência e prioridade, as necessidades seguintes na hierarquia emergem e pressionam no sentido de obter satisfação. A ordem hierárquica da mais forte para a menos forte é a seguinte: necessidades fisiológicas, como a fome, a sede e o sono, necessidades de segurança, como ter um lar seguro para morar, por exemplo, necessidade de pertencer, necessidade de amor,
Essas duas necessidades se encontram na camada dos relacionamentos de toda sorte. Necessidade de ser estimado, e para quem viu o meu último vídeo, A Psicologia da Popularidade, tudo isso aqui está fazendo total sentido agora. Tem também a necessidade de autorrealização. Pense, por exemplo, naquele conceito de Jung, de self, aquela busca do homem pela unidade. Obviamente Maslow se inspira também nisso para poder levantar esse conceito de autorrealização. Temos também a necessidade de conhecimento nessa escala. E por último, as necessidades estéticas, como por exemplo o apreço pelas obras de arte e o amor pela beleza, pelo belo. Como temos visto até aqui, essas teorias se apresentam de formas diferentes e até mesmo divergentes entre si. Contudo, por incrível que pareça, atualmente os psicólogos já chegaram no consenso de que existem sim alguns traços de personalidades que se encontram em todas as pessoas. E esses traços são 5, os Big Five Traits, os 5 grandes traços. Então, recapitulando para você entender melhor, Gordon Allport lista 18.000 traços, esses traços foram diminuindo e Cattell define 16 traços. Os teóricos achavam que dava para sintetizar ainda mais e o resultado dessa síntese é os Big Five, os grandes 5 traços, certo? Para facilitar, os pesquisadores se referem aos Big Five com o acrônimo OCEAN, palavra que traduzida significa oceano, e cada letra significa um dos 5 traços em inglês. O de openness, abertura, C de conscientiousness, conscienciosidade, E de extroversão, extroversion, A de agreeableness, agradabilidade ou amabilidade, dependendo da tradução, e N de neuroticism, neuroticismo, que é estabilidade emocional e sensibilidade a emoções negativas. 2 desses traços são do modelo de Eysenck, extroversão e neuroticismo, lembra? Tiraram o psicoticismo e adicionaram outros 3 traços. Openness, abertura, é sobre a sua disposição para tentar coisas novas. Tem tudo a ver com criatividade. Conscienciosidade tem a ver com a sua disposição para trabalhar duro e dar o seu máximo, visão de longo prazo e previsibilidade nas ações. Extroversão, bem, dispensa apresentações e explicações. É o contrário da introversão. A agradabilidade é sobre a sua tendência para ser empático, sensível, alguém fácil de lidar e conviver. De certa forma, quanto mais agreeable você é, mais você é aquele sujeito que não quer desagradar de jeito nenhum. Aquela pessoa que negligencia as próprias necessidades para poder atender às necessidades e expectativas dos outros. E esse traço, quando no extremo, pode ser muito prejudicial. Na teoria dos Big Five, esses traços são vistos como num espectro, no qual existe uma ponta, que é, por exemplo, no caso de agradabilidade, agreeableness, tem na ponta agreeable e na outra ponta do extremo disagreeable. Então, para os teóricos dos Big Five, um indivíduo com psicopatia é simplesmente um indivíduo que é muito baixo em agradabilidade, ou seja, um sujeito disagreeable, desagradável nesse sentido, porque ele pontua muito baixo no espectro de agradabilidade. Por último, mas não menos importante, temos o neuroticismo, que é o traço que tem a ver com estabilidade emocional. Pessoas que pontuam alto em neuroticismo, pensando numa escala de 0 a 10, por exemplo, são pessoas que apresentam chances praticamente certas de serem pessoas ansiosas. As pesquisas feitas nesta área indicam que o traço de personalidade que mais prevê sucesso profissional é conscienciosidade e prediz também sucesso acadêmico. As pesquisas também demonstram que esses traços são inatos, já que os pesquisadores os identificam já em bebês. Esses traços também tendem a ser estáveis durante a nossa vida, isto é, eles tendem a continuar o mesmo. Uma pessoa que é extrovertida desde criança dificilmente vai mudar para ser introvertida do nada. E para entender melhor isso, essa questão dos traços serem inatos, preste atenção nestes 2 importantes conceitos, confiabilidade e validade. Confiabilidade envolve erro de medição. Portanto, a confiabilidade do teste
é sobre você poder testar a mesma pessoa ao longo do tempo e você obter o mesmo resultado. É isso que é um teste confiável. Já quanto à validade, é sobre o quão bem um teste de personalidade mede o que deveria medir. Por exemplo, em um teste astrológico, você pode determinar sua personalidade pela data do seu nascimento. Essa é uma medida altamente confiável. Você é testado repetidamente e sempre obtém os mesmos resultados. Mas não é uma medida válida, porque não funciona. Não mede realmente a sua personalidade, a sua individualidade. E antes que você me xingue e cancele aqui nos comentários, quem deu esse exemplo foi Paul Bloom, no curso Introduction to Psychology. Então, vai lá xingar ele, não me enche o saco, hein? Mas, brincadeiras à parte, seguindo os critérios de confiabilidade e validade, a teoria dos Big Five é hoje o que temos de mais sólido e com maior número de evidências em psicologia. Pessoal, vocês não sabem o quanto me doeu ter que pular vários teóricos, várias linhas interessantes de psicologia neste vídeo. Infelizmente, eu não tenho o tempo necessário para poder falar de todas. E nem é o meu objetivo aqui esgotar todo esse assunto. Quero que vocês pesquisem também. Leiam esses autores para aprofundar de fato. Espero que você aí tenha conseguido aprender com esse vídeo. Comente aqui embaixo algo de relevante, a teoria que você mais se identificou, ou alguma outra que não comentei. Muito obrigado, Vine André, ao user ID, ao user HD e ao Lucas ZQ que comentaram no meu último vídeo. Eu sempre repito que é o apoio de vocês que gostam do canal que me motivam a postar e a melhorar os conteúdos. Vou deixar 2 vídeos aqui na tela final para você assistir e continuar a aprender. Você percebeu que meus vídeos agora estão com propagandas? Pois é, o YouTube me notou. O canal agora é monetizado. Mas não vai achando que tô rico não, hein? Eu só ganhei $6 até agora. Na verdade, atualizando aqui o roteiro, eu já ganhei $8 até agora. Pô, mas não tô rico não. Então você me ajuda aí pra gente continuar nesse projeto. Mas é uma questão de tempo pra gente crescer, né? Enfim, chega de desabafo. Muito obrigado. Eu sou o João Vitor e te vejo no próximo vídeo. Até mais.